46 deputados do Partido Democrata enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedindo medidas para que o território americano não seja usado como refúgio para Jair Bolsonaro. Pedem também que o FBI investigue se as invasões em Brasília foram planejadas em território americano. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil aqui em Washington, e tive acesso à carta. Veja esse trecho. O ataque ilegal e violento em 8 de janeiro contra as instituições do governo brasileiro foi construído sobre meses de invenções pré- e pós-eleitorais do senhor Bolsonaro e seus aliados, alegando que a eleição presidencial de 30 de outubro havia sido roubada, fecha aspas. Eles pedem também que Biden coopere totalmente com o Brasil para esclarecer o papel de Bolsonaro no episódio. Bolsonaro está na Flórida desde o dia 30 de dezembro. Ele deixou o Brasil em um voo da Força Aérea Brasileira sem passar a faixa ao sucessor Luiz Inácio Lula da Silva e entrou aqui antes do fim oficial de seu mandato. Não se sabe exatamente com que visto ele passou pela migração, mas possivelmente Bolsonaro veio com passaporte e visto diplomáticos concedidos a chefes de Estado. Outro trecho da carta fala disso. O senhor Bolsonaro voou para a Flórida antes do final de seu mandato e estamos preocupados com os relatos de que ele atualmente reside em Orlando. Os Estados Unidos não devem dar abrigo a ele ou a qualquer autoritário que tenha inspirado tamanha violência contra as instituições democráticas. Os legisladores prosseguem pedindo que Biden revogue o visto diplomático americano de Bolsonaro. Abre aspas. Segundo o nosso entendimento, já que o senhor Bolsonaro entrou nos Estados Unidos quando ainda era presidente do Brasil, ele pode ter feito isso com o visto A1, que é reservado para indivíduos em visitas diplomáticas ou oficiais. Como ele não é mais o presidente do Brasil e tampouco exerce o cargo de oficial, solicitamos que reavalie sua situação no país para verificar se há base legal para sua estada e revogue qualquer visto diplomático que ele possa ter, pedem os parlamentares. A recusa de Bolsonaro em participar da transferência de poder, as inúmeras acusações sem provas de fraude eleitoral e seus ataques a membros do STF são listados pelos parlamentares americanos como indícios de que ele esteve por trás das cenas de destruição no último domingo. Na carta a Biden, os parlamentares pedem que o presidente coloque o FBI, a Polícia Federal Americana, para investigar se e como os ataques à Praça dos Três Poderes foram planejados em território americano e que responsabilize legalmente possíveis mentores e financiadores dos atos em Brasília que estejam baseados no estado da Flórida. Segundo autoridades americanas, até agora o governo brasileiro não pediu formalmente a extradição de Bolsonaro nem qualquer cooperação investigativa. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse no começo desta semana que não havia elementos para pedir uma extradição. As imagens das invasões e vandalismo em Brasília, estampadas na capa dos principais jornais do mundo, remetem os americanos à memória do ataque ao Capitólio por trumpistas em 6 de janeiro de 2021. O episódio, ocorrido no momento em que o Congresso dos Estados Unidos certificava a vitória eleitoral de Biden, é considerado uma ferida aberta no país que se orgulha de ser a democracia mais antiga do planeta. 5 pessoas morreram e centenas foram presas e respondem a processo ou já estão condenadas pelos atos. Outro trecho da carta trata disso. 2 anos atrás, os Estados Unidos enfrentaram um ataque semelhante à nossa democracia. Conhecemos em primeira mão o impacto imediato e de longo prazo quando funcionários do governo subvertem as normas democráticas, espalham desinformação e fomentam o extremismo violento, escreveram os deputados na carta. Após os ataques, Biden telefonou a Lula para expressar apoio e o convidou a visitar a Casa Branca em fevereiro. O ex-presidente americano Bill Clinton também telefonou a Lula e Barack Obama foi às redes sociais dizer que o sucesso da democracia no Brasil faz diferença para o mundo todo. A carta dos 46 deputados, liderados pelo representante do Texas, Joaquim Castro, é a formalização de um mal-estar que circula entre a base democrata no Congresso. O tema ganhou a atenção de expoentes da esquerda mais radical do partido, como da deputada Alexandria Ocasio-Cortez, a AOC, que tuitou: os Estados Unidos devem deixar de dar guarida a Bolsonaro. Mas também de figuras moderadas, como o deputado Gregory Meeks, que assinou a carta. A carta, que pede a revogação do visto de Bolsonaro e a investigação pelo FBI, tem uma dupla função:
expressar eventuais sentimentos da Casa Branca que, politicamente, seriam sensíveis demais para a administração admitir em público e indicar ao governo Biden o que a sua base congressista deseja ver acontecer. Bolsonaro disse nas redes sociais, ainda em 8 de janeiro, repudiar as acusações atribuídas a ele por Lula em relação às invasões, que afirmou fugirem à regra das manifestações democráticas. E após ser internado com dores abdominais em Orlando, disse à CNN Brasil na noite de segunda que vai antecipar sua volta ao Brasil. Segundo ele, sua intenção inicial era ficar nos Estados Unidos até o fim do mês de janeiro. Eu continuarei acompanhando esse tema de perto. Obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau!